E aí, seus caóticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. O vídeo de hoje vai funcionar como um interlúdio para o vídeo de definição do produto vetorial. Então hoje a gente não vai ver produto vetorial ainda, a gente vai ver depois que a gente tiver masterizado aqui os determinantes. Isso porque quem viu o vídeo da história do produto escalar e do produto vetorial, o último vídeo que eu lancei, viu que a definição de produto vetorial ali ela é um pouquinho mais complexa do que a definição mais simples ali do produto escalar. Então, saber trabalhar com os determinantes vai ajudar e muito a gente decorar aquela sequência, né? Qual que é a sequência das coordenadas do produto vetorial. Eu não vou falar da definição formal de determinante envolvendo formas multilineares alternadas, porque isso é um assunto bem mais para frente quando se está trabalhando em álgebra linear. Tá? Como o nosso objetivo não é falar por enquanto de álgebra linear, a gente vai utilizar a versão mais básica de determinantes, tá? Através da expansão de cofatores e teorema de Laplace, beleza? Então, algumas coisas vocês vão só aceitar como definições mesmo, e quem sabe em um futuro a gente conversa um pouco sobre formas multilinear alternada, mas não é o objetivo para esse momento agora, tá? Em primeiro lugar, isso aqui tem que ser tratado como uma revisão, pessoal. Determinantes, eu não sei como é que está o ensino médio hoje, março de 2026 no Brasil, mas na minha época determinantes era um assunto específico do ensino médio. Então, a gente via ali, acho que era segundo ou terceiro ano do ensino médio, a disciplina de matemática, tu ia trabalhar com sistemas lineares, aí passava por matrizes, determinantes, até chegar a sistemas lineares, regra de Cramer e por aí vai. Tá? Então, eu quero trabalhar aqui como se fosse uma revisão. Eu não vou desenhar a teoria do zero sobre matrizes, matrizes quadradas, matriz de identidade, relações em matrizes, produtos em matrizes. Eu não quero trabalhar nada com isso do zero, senão eu vou ter que montar um curso só para matrizes. A aula de hoje é um curso específico para a gente relembrar algumas coisas sobre determinantes que a gente vai utilizar ali no estudo de produto vetorial e de produto misto futuramente. Então, é só para relembrar. Se você já souber e já tiver domínio de determinante 3x3, né, determinante de uma matriz quadrada 3 linhas, 3 colunas, então esse vídeo aqui nem é para você. Tá? Esse vídeo é mais para relembrar mesmo como que a gente chega facilmente nesses determinantes a partir do Teorema de Laplace, porque o Teorema de Laplace vai servir muito para o estudo de produto vetorial. Né? Existem outras formas, mas acho que o Teorema de Laplace ele supre bem. Então vamos lá. Tá? A gente vai começar aqui com o determinante de uma matriz 2x2. Tá? O determinante nessa aula vai ser simplesmente um número associado a uma matriz quadrada quando a gente faz algumas operações específicas. Ele está relacionado a... Ele tem um significado bem mais profundo do que isso, mas a gente não vai trabalhar com isso nesse momento, tá? Nosso objetivo é prático. Como que calcula o determinante 2x2, 3x3, beleza? Então, o determinante 2x2 é definido como sendo AD menos BC. Ou seja, tu faz o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Simples assim, tá? Então, qualquer matriz 2x2 vai ter o determinante dela definido dessa maneira. Para a gente poder chegar em determinante 3x3, existem várias estratégias. Forma de Sarri, existe a regra de Chiot, existem vários, tá? Vários teorema de Jacobi para poder utilizar a regra de Chiot e tudo mais. A gente vai focar no teorema de Laplace, tá? Só que o teorema de Laplace, até a gente poder trabalhar com ele, a gente precisa da definição de menor complementar e de cofator, tá? Vamos pegar uma matriz 3x3 de forma completa e digamos que eu quero calcular o determinante dela. Aqui eu tenho o elemento A1, 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Elemento A2, 1, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Aqui o 3, 1, terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Digamos que essa é a nossa matriz, tá? De forma bem genérica aqui. O menor complementar é o determinante da matriz que sobra quando eu elimino um dos elementos em questão. E daí eu falo menor complementar daquele elemento. Por exemplo,
esse elemento aqui é o elemento 1, 1, tá? Então, o menor complementar 1, 1, ele vai ser o determinante da matriz que sobra. Quando? Então, ó, determinante da matriz que sobra. Quando eu elimino a primeira linha, a primeira coluna. Então, se eu eliminar a primeira linha e eliminar a primeira coluna, o meu menor complementar vai ser o determinante da matriz A22, A23, A32, A33. Esse é o menor complementar, ou seja, ele vai ser, né, lembra, produto da diagonal principal, A22, A33, menos produto da diagonal secundária, A23, A32. Beleza? Esse é o menor complementar 1, 1. O que eu chamo de cofator 1, 1, ou seja, o que seria o cofator 1, 1, ele é igual ao menor complementar acrescido de um sinal. E esse sinal vai ser determinado por menos 1 elevado a i mais j do menor complementar 1, que é o que está em questão. Ou seja, o i é a linha e o j é a coluna. Então, o 1 significa que o i é 1 e o j também é 1. Como 1 mais 1 é 2 e menos 1 elevado a 2 é 1, esse cofator ele é igual ao próprio menor complementar. E vai ser assim sempre. O cofator ele vai ser mais ou menos o menor complementar. Quando é que ele vai ser menos? Vou dar um exemplo. Digamos que eu peço para vocês qual é o cofator 1, 2. O cofator 1, 2 ele é igual a menos 1 elevado a 1 mais 2 do menor complementar 1, 2, certo? Como 1 mais 2 é 3, menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então aqui vai ficar menos M1, 2, beleza? Então o cofator 1, 2 ele é o negativo do menor complementar 1, 2. E quem que é o menor complementar 1, 2? Eu pego e suprimo a primeira linha e suprimo a segunda coluna. Então, o menor complementar 1, 2, ele é o determinante da matriz com os elementos que sobram. Ou seja, A21, A23, A31, A33. Então, ele vai ser igual a A21, A33, menos A23, A31. Esse é o menor complementar. Como o cofator, neste caso, é o negativo dele, então cofator 1, 2 vai ser o negativo disso aqui. Então vai ser A23, A31, menos A21, A33. Beleza? É bem tranquilo, né? Sabendo como é que a gente chega em menor complementar e em seu respectivo cofator, a gente tem condições de enunciar o teorema de Laplace, que é basicamente uma expansão em cofatores, tá? Antes da gente enunciar o teorema de Laplace, eu vou trazer um artifício mnemônico aqui para vocês. Como decorar rapidamente qual que é o sinal sem precisar fazer muitas contas, menos 1 elevado a i mais j. Acontece o seguinte, ó, toda vez que menos 1 está elevado a um número par, vai dar positivo. Se for um número ímpar, vai dar negativo, né? Então, existe uma regrinha do mnemônico do tabuleiro de xadrez, que é assim, ó. Isso aqui, 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui é positivo, esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. E aí, tu vai alternando. Se esse é positivo, esse é negativo. Se esse é negativo, esse é positivo, esse é negativo. Se esse é negativo, esse é positivo, esse é negativo, esse é positivo. Isso vale para qualquer tipo de matriz, né? Então, aqui vai ter sempre positivo, negativo, positivo, negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Positivo, negativo, positivo, negativo. E assim sucessivamente para qualquer ordem de matriz. Então, se tiver uma ordem 5 por 5, bota mais no elemento A1 e sai alternando todos os sinais. Já facilita ali quando a gente olhar, a gente já vai saber se o cofator vai ser o sinal positivo ou negativo do menor complementar, beleza? Então, nosso trabalho é só determinar o sinal e determinar a determinante ali de uma matriz 2x2. Então, vamos lá para o teorema de Laplace. Então tá, esse aqui é o teorema de Laplace. Então, a gente tem um somatório, tá? Nesse caso aqui, a diferença é que esse somatório é em J e esse somatório é em I. E funciona da seguinte maneira. A gente vai expandir uma matriz em termos de seus cofatores, seja essa expansão por linhas ou por colunas, tá? Isso aqui é uma expansão por linha, isso aqui é uma expansão por coluna. Vai dar no mesmo, determinante vai ser igual. Isso aqui é estratégico porque às vezes tu tem uma linha que tem mais zeros ou uma coluna que tem mais zeros, então isso facilita muito o cálculo determinante. Como é que funciona? Tu vai escolher uma linha. Quero linha 1. E tu vai expandir por ela. Então, por exemplo, vamos usar esse aqui para a gente exemplificar. Se eu escolher linha 1, ou seja, o i é igual a 1,
o que eu estou fazendo? Eu vou fazer um somatório em J, começando de 1 até N, de A1J, C1J. Ou seja, o meu J vai variar ao longo do meu N, em que N é o número, é a ordem da tua matriz. Então, digamos que tu tem uma matriz de ordem 5. Tua expansão por cofatores daria o seguinte: A1J começando em 1, mais somatório. Agora o J vai para 2, então teria A12, C12, mais J vai para 3, e assim sucessivamente até tu chegar em A15, C15. Acontece o seguinte, quando tu tem uma matriz 3x3, ao tu eliminar uma linha e uma coluna, sobra uma matriz 2x2. Então, o menor complementar e, consequentemente, o cofator que resta, ela é uma ordem a menos. Então, se a tua matriz tinha ordem 5, na hora que tu fizer isso aqui, cada cofator desse vai ter ordem 4, tá? Então, tu pode pegar essa matriz e reexpandi-la em cofatores, tu vai ter uma matriz de ordem 3. Se tu reexpandir de novo, vai ter uma matriz de ordem 2. Aí, com a matriz de ordem 2, tu consegue usar aquela definição, tá? Então, isso aí é muito estratégico. Então, esse é assim que funciona o teorema de Laplace. Tu escolhe uma linha ou escolhe uma coluna, qualquer que seja ela, e vai expandindo ali naquele somatório, tá? Vamos fazer um exemplo concreto de uma matriz 3x3, para a gente ver como é que fica? Porque essa notação de somatório, às vezes, é muito nova para as pessoas, né? Para vocês que estão assistindo meus vídeos, então pode ser meio caótico. Então, a ideia é que não fique nada caótico aqui. A gente tem que, né? A teoria do caos é para descaotizar, né, a situação. Então, vamos pegar uma matriz 3x3 bem genérica aqui para a gente poder fazer o determinante pela expansão de cofatores, né? Teorema de Laplace. Digamos aqui que eu tenho essa matriz, e aí eu escolho fazer a expansão pela linha 1, tá? Então, como é que é a expansão pela linha 1? Então, eu vou pegar esse elemento, que é o 1, multiplicar pelo cofator 1. Vou somar. Como eu estou na linha 1, eu vou pegar esse elemento, que é o 12, A12, e multiplicar pelo cofator 12. E fazer a mesma coisa com o elemento A13, cofator 13. Então, veja que é um somatório, né? Eu estou fazendo uma soma e estou variando ali, ó. 1, 2, 3. Mas, na prática, o que eu fiz? Peguei esse elemento, multipliquei pelo cofator relacionado. Somei com esse pelo seu cofator, esse pelo seu cofator. Aí, lembra lá do tabuleiro de xadrez, né? Como eu estou na primeira linha, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo e esse aqui é positivo. Então, eu posso trocar cada cofator pelo seu menor complementar associado, só levando em conta o sinal. Então, esse vai ser positivo, esse vai ser negativo e esse vai ser positivo. Então, isso aqui fica A1 menor complementar 1, menos A12 menor complementar 12, mais A13 menor complementar 13. Beleza? E aí, a gente vai resolver. Então, como é que vai ser? Quem que é o elemento A1? É o 3. Quem que é o menor complementar 1? Eu vou eliminar a primeira coluna, primeira linha, e fazer o determinante de menos 4, 3, 5, menos 2. Segundo termo, menos. Quem que é o elemento A12? É 1. Agora eu vou eliminar a linha e coluna e fazer o menor complementar dos elementos que sobram. Determinante dos elementos que sobram. Mesma coisa com o elemento A13. Ele é 0 e daí eu vou fazer o produto com o seu menor complementar, que eu nem vou escrever porque vai dar 0. Então essa é a estratégia de Laplace, né? Quanto mais 0 tiver, melhor. E daí, como é que fica o resultado? Aqui fica 3, que multiplica o determinante dessa matriz. Então, eu vou pegar esse produto, que dá 8, menos esse produto, que dá 15. Então, 8 menos 15, menos 1, que multiplica esse produto, que dá 4, menos esse, que dá 0. Então, 4. Isso aqui vai ficar o quê? 8 menos 15 é menos 7. Então, dá menos 21, menos 4 é igual a menos 25. Esse é o determinante da matriz. Tá? A gente vai fazer de outra maneira, expandindo pela coluna dessa vez, para a gente ver se a gente chega no mesmo resultado, beleza? Aqui é a nossa matriz de novo. Agora a gente vai expandir pela coluna 1, por exemplo, já que ela tem um zerinho ali nos esperando. Daí o que acontece? Eu vou ter o elemento A1 complementar 1, mais... Agora eu vou para cá, né? Então eu vou pegar o elemento que é segunda linha, primeira coluna, A21. Aqui vai ser A21, C21. E por último, o A31, C31.
Então eu fiz a expansão por essa coluna. Vamos substituir primeiro os sinais, né? Mais, menos e mais. Então aqui o cofator é negativo. Então eu faço A1, M11, menos A21, M21, mais A31, M31, certo? Agora a gente vai expandir. Então vamos lá. A1 é o elemento 3. Menor complementar 1. Elimina a primeira linha, primeira coluna, vai sobrar menos 4, 3, 5 e menos 2, né? Eu fiz essa eliminação aqui, ó, tá? Agora a gente vai pro próximo. Quem que é menos, né? Elemento 2, 1 é menos 2. E daí eu faço, elimina aqui a linha, elimina aqui a coluna. Sobra 1, 0, 5 e menos 2. Agora eu vou pro último. Elemento A31 é 0. Multiplica aqui por essa matriz que vai dar 0, não vou nem escrever. Então aqui o que a gente vai ter? Produto dessa menos o produto dessa. Então eu vou ter 3 que multiplica 8 menos 15. Menos por menos dá mais. 2 que multiplica produto dessa menos o dessa. Tá? Esse aqui vai dar 0. Então vai ser produto dessa que dá menos 2. Isso aqui deu o quê? Menos 21 menos 4. Dá menos 25. Beleza? Então deu o mesmo valor, né? Menos 25 menos 25. Então tanto faz se expandir pela linha. Tanto faz se expandir pela coluna. E não necessariamente precisa ser primeira linha, primeira coluna, não, tá? Tu pode escolher qualquer linha, qualquer coluna, fazer a expansão, tá? Aí, para matrizes maiores, a ideia é a mesma, tá? Vamos dar um exemplo aqui de uma matriz 4x4 bem tranquila. Então, agora a gente tem uma matriz 4x4, a gente vai fazer a expansão em cofatores, e daí a gente vai tentar escolher uma linha, uma coluna estratégica, que é geralmente a que tem mais zeros. Por exemplo, ó, expansão pela segunda coluna aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Então eu vou começar expandindo por esse elemento, que é o elemento primeira linha, segunda coluna, A1, 2. Menor complementar A1, 2. Agora eu vou para esse, segunda linha, segunda coluna, A2, 2, C2, 2. Mais esse aqui, que é a terceira linha, segunda coluna, A32, C32, mais esse aqui, quarta linha, segunda coluna, A42, C42. Agora, para transformar os cofatores em menores complementares, a gente vai verificar o sinal. Se esse aqui é mais, esse é menos. Então, esse aqui é mais, esse é menos, esse é mais. Então, o segundo e quarto é positivo, os outros são negativos. Então, reescrevendo, eu vou ter o seguinte, ó, menos A12, M12, mais A22, M22, menos A32, M32, mais A42, M42. E aí vocês vão ver a estratégia de escolher a coluna ou linha que tem maior número de zeros, né? Porque esse elemento A1, 2 é esse aqui, ó. E esse aqui também são zero. Então, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero. Então, eu vou ficar com 1 vezes o menor complementar 2, 2. Quem que é o menor complementar 2, 2? É o determinante da matriz que sobra ao eliminar a segunda linha, segunda coluna. Então, vai ser o determinante da matriz 1, 0, menos 1, 1, menos 2 e 1, 2, 0 e 1. Então, a gente reduziu uma matriz 4x4 para calcular o determinante de uma matriz 3x3. E aqui a gente pode usar a mesma estratégia expandindo pela segunda coluna. Porque esse aqui e esse aqui vão ser zero, né? Vão zerar. Então, a gente só vai precisar desse aqui, ó, se a gente expandir por essa. Então, a gente vai fazer. Esse 1 não vai mudar, né? Um produto por 1 vai dar a mesma coisa. E esse determinante vai ser o quê, ó? Esse elemento vezes o seu cofator vai dar 0. Esse elemento vezes o seu cofator, esse elemento vezes o seu cofator, tá? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. O menos 2. Então, a gente vai ter o A22, cofator 2, 2. Se a gente for ver a regra de sinal, esse é mais, esse é menos, então esse é mais, né? Todos da diagonal principal sempre é mais. Então, esse aqui é positivo mesmo. Então, ele é igual ao seu menor complementar. E quem que é o seu menor complementar? É essa matriz ali. Então, elemento 2, 2, que é menos 2, que multiplica o determinante da matriz que sobra. 1 menos 1, 2 e 1. Então, isso vai dar menos 2, que multiplica 1 vezes 1 dá 1, menos esse aqui que dá menos 2, né? Então, aqui vai ficar positivo. 1 mais 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Então, a gente reduziu uma matriz 4x4, expansão por cofatores nos deu uma matriz 3x3, e aí a gente chegou em uma matriz 2x2 e resolveu e deu certo, tá? Se não tivesse essa quantidade de número de zeros, a gente teria 4 matrizes 3x3. E como cada matriz 3x3, se a gente for expandir, geram 3 matrizes 2x2. Então a gente teria 12 matrizes 2x2 ali para resolver no fim das contas. Tá? Então sempre que tiver zeros, utilizem a seu favor. Tá?
Tá, agora para encerrar, a gente vai ver algumas propriedades que a gente pode enunciar sobre matrizes que vão ser úteis quando a gente estiver vendo ali o produto vetorial, tá? Algumas das propriedades que a gente vai utilizar direto são essas duas, três aqui que eu vou enunciar, tá? A prova dessas propriedades para o caso geral, n por n, né, uma matriz quadrada n por n, ela precisa, né, de conhecimentos em teoria de formas multilineares alternadas, como eu já expliquei no início do vídeo. Então, eu não vou apresentar prova formal, tá? Eu só vou mostrar para uma 2x2 que isso é verdade, porque no nosso caso, para produto vetorial, a gente sempre vai acabar caindo em matrizes 2x2, né? Porque como a gente está trabalhando com vetores no espaço, 3 dimensões, quando a gente faz a expansão por cofatores, a gente vai resultar em matrizes 2x2, né? Sempre cai um na ordem da matriz. Então, se vocês souberem que isso é verdade com uma 2x2, já vai ajudar. Para o caso geral, isso aí é dentro da teoria de matrizes lá na álgebra linear, fica para um futuro, tá bom? A primeira propriedade é o seguinte: a permutação de linhas ou permutação de colunas inverte o sinal do determinante, tá? Por exemplo, imagina que eu tenho a matriz ABCD, cujo determinante é AD menos BC, como vocês já sabem, né? Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. O que acontece se eu inverter duas linhas? Por exemplo, CD, AB, né? Invertir linha 1 e linha 2. Qual que é o determinante aqui? CB menos DA, tá? Se vocês olharem, negativo, positivo, negativo, positivo, ou seja, inverti o sinal, tá? Pensa, multiplica isso aqui por menos 1, vai dar o quê? Menos AD mais BC, que é exatamente o que está aqui, tá? Então, eu troquei duas linhas, o sinal inverte. Mesma coisa com colunas. Se eu tiver BD a C, né? Troquei duas colunas aqui, o determinante vai ser BC menos AD. Isso aqui é o inverso, é o oposto disso aqui, né? Então, ó, inclusive é o mesmo valor aqui. Tá? Outra propriedade que a gente vai utilizar bastante é: se duas linhas ou duas colunas são proporcionais, o resultado é zero. Tá? Então, o que acontece? Vou fazer para 2x2. Ó. Digamos que isso aqui é A e B, e digamos que eu multipliquei por um número K. Então, o elemento de baixo é K vezes A, K vezes B. Tá? Qual que é o determinante aqui? Vai ser A vezes KB menos B vezes KA. Quanto é que é isso aqui? AKB, AKB. É a mesma coisa. Então, isso aqui é zero. Tá? Se vocês fizerem para a coluna, vocês vão ver que isso aí também vai dar zero. Então, você tem duas linhas que são proporcionais, o determinante é zero. Tá? Um caso específico disso é se esse K for zero. Se esse K for zero, você vai ter aqui um zero e um zero. Tá? Então, um caso específico é toda vez que eu tiver uma matriz que tem uma linha de zeros ou uma coluna de zeros, ou seja, todos os elementos daquela linha ou daquela coluna são zero, o determinante vai dar zero. Tá? Porque em tese você tem uma proporcionalidade ali. Né? Se você utilizar ali as expansões ou as definições, vai dar zero. Né? Nesse caso aqui, ó, zero menos zero. Tá? Então isso aí é muito importante. Eu acho que é isso então, essas duas propriedades. Com o uso do teorema de Laplace para a matriz 3x3, a gente já está munido de ferramenta para começar a estudar produto vetorial, beleza? Então, próxima aula a gente se vê. Vamos falar das definições, definição algébrica de produto vetorial e algumas consequências diretas da definição. Perfeito? A gente se vê no próximo vídeo e até mais.